Júlio Cano, homem de grandeza, ao ter travado longa discussão com Calígula, um dos mais cruéis, polêmicos e extravagantes imperadores romanos, foi condenado à morte pelo mesmo e ainda assim pôde dizer: "Eu te agradeço, magnífico príncipe." O mais inacreditável é que ele passou os 10 dias que decorreram até sua execução sem nenhuma inquietude. Eis a serenidade em meio a uma tempestade. A calma é resultado de um estado de tranquilidade da alma que os gregos chamavam eutimia. Atributo altamente requisitado em nossas rotinas modernas recheadas de agitação e distrações. A maioria das pessoas, por se verem reféns de sua própria reatividade, desejariam ter um maior controle sobre suas emoções, o que as faria tomar decisões mais assertivas no dia a dia, quando expostas a desafios e dificuldades que exigem um alto nível de controle emocional. A pessoa calma é serena, tranquila, caminha num curso equilibrado, é propícia para si, alegre de sua condição, independente de qual seja, e não interrompe esse contentamento, permanecendo num estado plácido, sem exaltar-se nem deprimir-se. Escritos há aproximadamente 2000 anos, os diálogos sobre a tranquilidade da alma do estoico Sêneca oferecem algumas lições e uma terapêutica efetiva para o alcance desse estado de serenidade perene. Neles, Aneu Sereno, pessoa igualmente engajada em aprimoramento moral, relata estar sofrendo de assídia, um estado de fraqueza de boas intenções, de quem hesita entre duas vias sem inclinar-se com força nem para o bem e nem para o mal, o que é igualmente ruim a quem está constantemente entorpecido e entregue aos próprios vícios. É como uma pessoa que faz dieta e vai ao supermercado. Chegando lá, se depara com uma prateleira enorme recheada de guloseimas, que a fazem titubear o olhar. Ela sabe o que deve comprar, muitas vezes tem até uma lista de itens, e mesmo que não ceda, fica namorando a ideia de se deliciar naquelas besteiras, mas não o faz. Recua, dá um passo para trás, não altiva e entusiasmada frente ao próprio dever, mas triste, desanimada e menos convicta, se perguntando se não seria melhor tudo aquilo. Dúvida que não a permite obedecer nem pôr fim naqueles desejos que, tímidos, mal satisfeitos e reprimidos, estrangulam a si mesmos, instalando em si um estado de agitação e instabilidade constantes, onde se torna cada vez mais difícil voltar-se com firmeza para os próprios deveres, podendo até ceder para essas distrações, o que gera inconstância e indisciplina. Somos fracos para tolerar tudo. Não suportamos fadiga, nem prazer, nem a nós, nem a coisa alguma por muito tempo. Sêneca nos diz que para vencermos isso, basta acreditar que avançamos pela via correta, sem nos distrairmos pelos que perambulam por todo lado sem direção, pelos prazeres momentâneos e sem propósito, e nos momentos difíceis aproveitar tudo de útil que essas situações possam oferecer, confiando na providência divina, que tem a medida correta para tudo, e ainda dá algumas lições para que possamos pôr fim a essas flutuações, agindo de maneira mais tranquila e assim alcançando a tão desejada calmaria. Confira 10 dessas dicas a partir de agora. Conheça sua capacidade. É necessário considerar se nossa natureza é apta para recolhimento ou para ações, e nos inclinar o mais próximo possível de nossa vocação. Os talentos forçados respondem mal. Um erro muito comum que nos leva a perder a tranquilidade é exigir de nós mesmos mais do que suportamos em atividades que requerem uma capacitação maior do que a que possuímos no momento, que por incapacidade são irrealizáveis ou insustentáveis, o que gera uma constante frustração. É menos dolorosa a frustração de um desejo em alguém que não prometeu para si sucesso algum. Foque no que é importante. O tempo é o nosso bem mais valioso, justamente por possuir uma escassez inerente. Portanto,
não nos esforcemos em coisas desnecessárias ou desnecessariamente, cobiçando aquilo que não podemos possuir, nos apegando a resultados que estão fora de nosso controle. O tempo bem empregado é focado em realizar as atividades mais importantes primeiro, não se estendendo naqueles afazeres que apenas produzem novas e mais complexas atividades, fazendo o que nos propusemos anteriormente, seja anotando em alguma agenda ou algo do tipo, ao invés de obedecer a demandas externas. É por isso que dizemos que nada acontece ao sábio contra seu pensamento. Escolha bem suas companhias. Não há nada melhor do que uma amizade leal e afetuosa, onde há pessoas que acolhem os segredos com segurança, cuja cumplicidade se pode desconfiar menos que a sua. A conversa alivia a inquietude. A opinião auxilia uma escolha. A alegria dissipa a tristeza. Se quisermos manter nossa tranquilidade, não devemos nos unir aos viciados e tristes, que lamentam de tudo, pois um companheiro atormentado é um inimigo para a serenidade. Uma uva praguejada contamina um caixo inteiro. Mas ao mesmo tempo, não devemos cultivar um ódio ao gênero humano, visto que existe sim muita maldade, escárnio e perversão. Mas devemos ter apreço pelo próximo e tratá-lo como a nós mesmos. Que os vícios das pessoas não nos pareçam odiosos, mas ridículos. Reduza o luxo. O melhor limite para o dinheiro é aquele em que nem nos deixa cair na pobreza, nem da pobreza nos distancia. Pela maioria das pessoas não terem tanta robustez de alma, é necessário então diminuir os patrimônios para se expor menos à fortuna e, no lugar disso, cultivar o minimalismo. A parcimônia e a frugalidade dizem que é mais importante levar em conta a utilidade das coisas e não seu ornamento. Que a comida sacia a fome, a bebida a sede. Aprendemos a aumentar a temperança, a coibir o luxo, a moderar a vaidade. A olhar a miséria e a pobreza com olhos serenos, situações muitas vezes necessárias para as almas que não são facilmente tocadas por exortações. Não há melhor modo de combater os excessos do que restrição e abstinência seguras. Quem consegue valorizar o pouco, vive feliz. É necessário também ter uma alma desbruçada sobre o futuro, que procura desenvolver riquezas em si e não em coisas. A fortuna requer uma constante administração, que pode tirar a paz das almas despreparadas, e para algumas pessoas é maior a dor de perder do que a de não ter. Aceite as dificuldades. A vida é injusta. Mas quando passamos por dificuldades que não podemos sair, nos propondo a não se indignar com aquilo, mas a se resignar, a necessidade nos faz suportar com firmeza e o hábito com facilidade. Encontrarás em qualquer vida diversão, relaxamento e prazeres, se considerares leves os teus males ao invés de odiosos. A providência divina, que tem a melhor medida para tudo, concedeu como lenitivo de nossas desgraças o hábito, que logo nos familiariza com as realidades mais penosas. É preciso acostumar-se à sua condição, queixar-se dela o mínimo possível e agarrar toda a vantagem que ela tem em torno de si. Nada é tão amargo que uma alma resignada não encontre ali um motivo de reconforto. Controle seus desejos. Os desejos são disposições naturais que surgem no homem para que ele busque recompensa, satisfação. Porém, eles podem direcioná-lo também aos vícios. E isso acontece quando ele direciona suas expectativas para aquilo que não pode controlar. Devemos ter cuidado com o que desejamos, pois não temos o controle do resultado nem de nossas ações. A disciplina dos desejos do estoicismo nos diz que devemos desejar apenas aquilo que controlamos, que são nossas ações. Assim, nos desprenderemos das expectativas dramáticas e caprichos quanto ao destino, e nos frustraremos menos. Os desejos, mesmo se reprimidos, uma hora cobram sua satisfação. Devemos extirpar os que são relacionados a vícios e focar em desejar aquilo que é justo e está ao nosso alcance. Não inveje os mais elevados.
O que parecia estar nas alturas está defronte a um precipício. Hoje em dia é um hábito muito comum a comparação constante, principalmente devido à ascensão das redes sociais. Porém, o que vemos na maioria dos casos é apenas o palco, é apenas o que querem mostrar, não os fracassos e todo o preço que se paga pelas belas imagens que mais parecem artificiais. Esse excesso de exposição pode acarretar em nós a inveja. Por que invejar ter a vida de um artista que ganha milhões por ano, é famoso e reconhecido, mas ao mesmo tempo é viciado em drogas e deprimido, por não aguentar essa máscara da fama? Devemos nos comparar apenas com nós mesmos do passado, pois isso faz brilhar a esperança. Se buscarmos ser melhores todos os dias, mesmo que 1% de cada vez, criaremos um efeito cascata de sucessão de estágios, o sucesso, e não teremos a necessidade de nos comparar com quem apenas aparenta estar melhor. É impossível não se comparar com ninguém, mas devemos evitar este excesso que só nos paralisa e faz nascer a inveja. Se antecipe aos desastres. Aquele que é capaz de prever tudo o que pode acontecer como se fosse ocorrer, atenuará o impacto de todos os males, que não trazem nada de novo para os que estão preparados e à sua espera. Já os que se sentem seguros em suas expectativas de apenas presenciarem e irem ao encontro de eventos felizes, se frustrarão mais facilmente com as desventuras que são mais do que comuns em qualquer vida. Há doenças, cativeiro, desabamento, incêndio, morte. Nada disso é repentino. Em meio a tudo isso, se não consideras tudo o que pode acontecer como algo a se concretizar no futuro, concede forças às adversidades. Estas, quem as viu de antemão, pode enfraquecê-las. É possível saber e se precaver, já que estamos em companhia do que a natureza nos enclausurou. A maioria dos homens não pensa na tempestade ao embarcar em um navio. Precaver-se não é o mesmo que se preocupar, pois preocupar-se é sofrer por antecipação, dar força ao pessimismo. Precaver-se é agir da melhor forma possível com as ferramentas que tem no presente para evitar certos desastres que são naturais na vida, ou pelo menos amenizar seus efeitos. É necessário entender que algumas coisas são efêmeras, menos a alma. O sábio enumera não só suas posses e dignidades, mas também seu próprio corpo entre os bens passageiros, e vive como quem os tomou emprestado e há de devolvê-los em perfeito estado sem se entristecer, mas com imensa gratidão à providência divina. Viverá mal todo aquele que não souber morrer bem. Ser flexível. A inconstância é o vício mais hostil à paz de espírito, porém não devemos nos apegar demais às nossas determinações, nem ter tanto medo de mudar de decisão e de postura. É necessário também, em doses corretas, diversão e relaxamento, e até exceder um pouco no vinho. O prazer em excesso intoxica a vida do homem, e nos tempos modernos estamos rodeados de estímulos que nos geram satisfação momentânea. Isso drena nossa energia e nos tira o foco das ações mais importantes. Mas da maneira correta é super bem-vindo o relaxamento. Assim, a alma se renova e volta com mais ímpeto e fúria para seus deveres. Valorize o ócio. Diante de tão insana missão dos homens, de caluniadores que distorcem para o mal as boas intenções, visto que a sinceridade está dificilmente segura e que sempre há de haver mais obstáculo do que êxitos, é preciso retirar-se da vida pública. Quando a política e a vida pública forem impraticável, então, se torna necessário retirar-se para a vida privada. Mas uma alma elevada vai demonstrar sua atuação mesmo no âmbito privado. Assim, aplicando-se com maior parcimônia às suas obrigações e de forma seletiva encontrar algo que possa ser útil, mesmo no ócio. Nunca te será interditado uma parte que não reste outra maior. A virtude é útil mesmo tendo precários meios de manifestação. Nunca é inútil o trabalho de um bom cidadão. Ele é ouvido e visto, é útil com teu semblante, sua tácita obstinação e com seu próprio andar. Assim, é melhor combinar o ócio com as atividades públicas sempre que uma vida atuante sofrer impedimentos fortuitos
e obstrução pelas condições políticas. Nunca estão bloqueadas todas as vias a ponto de não haver oportunidade para uma ação honesta.